Abre a tua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo de número 1. Aliás, no capítulo de número 2. Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 4 ao 7. Livro do profeta Ageu, profeta menor. Não que é um menor, mas o livro é menor. Ageu, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7. Nós estamos nessa campanha das 6 dias de clamor para 12 meses de vitória, 12 cestos cheios para o ano da multiplicação. E se você quer ter um ano de multiplicação na tua vida, algumas coisas precisam ser entendidas, mudadas, porque pequeno furo em um barco, dependendo da jornada, ele vai afundar o barco. Então nós temos que reparar esses pequenos furos. Se você quer que o teu futuro ele melhore, posições no presente deverão ser necessárias. Ageu capítulo 2, versículo 4 ao 7 diz assim: Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, então não tenham medo. Assente-se, por favor. Dentro da campanha, nós estamos aí no mês de maio e junho. E mês de maio e junho são meses que muitas coisas deverão estar bem resolvidas já dentro da gente. Algumas coisas precisam estar bem estabelecidas, metas, projetos, hábitos e tudo mais. Porque senão será aquela vida velha de repetições, frustrações, atrasos. Hoje eu quero falar com vocês, e eu coloquei o título aqui de A Bênção e o Seu Segredo, porque muita gente quer ser abençoado, mas não repara nos segredos que está por trás da bênção. Você olha às vezes para uma pessoa e você pensa assim: que pessoa mais abençoada. Os resultados da sua vida são resultados abençoados. O jeito de falar, o jeito de se comportar são pessoas abençoadas. Mas existem segredos desse resultado. Isso são caminhos que você vai perceber. Meu irmão, repare como está a humanidade. Repare como está a sociedade. Repare na loucura que está tudo. Eu estava vendo um documentário, e nesse documentário ele estava dizendo que o conforto que nós temos hoje, nem os reis da Idade Média tinham. A pessoa mais simples hoje tem um maior conforto do que o maior rei da Idade Média, do ano de 1500, 1400, 1300, enfim. Porque o conforto que nós temos hoje, com tecnologias, avanços da medicina e tantas coisas assim, é bem diferente. Você viu até, talvez nas redes sociais, aquele programa do Silvio Santos, Por Amor. E eu gostava de assistir com a minha mãe aquilo de lá. E esses dias eu estava assistindo com a minha esposa. Dávamos muita risada, todo mundo lá em casa, porque aparecia lá: quantos anos você tem? 19. Mas o rapaz, uma cara muito além, parecia uma pessoa de idade. Quantos anos você tem? 23. E as moças, qual é a sua idade? 24 anos. E com aparência bem mais esfoliada, bem mais, como diz o gaúcho, esgualepada. Por quê? Porque realmente a vida ela era mais sofrida, menos cuidado com relação à estética, e muitas coisas. As pessoas fumavam muito, as pessoas eram mais ignorantes em uma série de coisas da vida.
Aí você vai vendo a diferença de atores de 1980, 70, com 50 anos, 60 anos, e você vai ver atores hoje com 50, 60 anos, a diferença, por conta do cuidado, do conforto e de tantas coisas assim, não é? Mas, e por dentro? Como é que está dentro? Como é que está dentro dessas pessoas? Você pode herdar muita coisa material na sua vida, você pode estar rodeado de pessoas boas, mas se você não tiver a bênção de Deus, você vai chegar numa conclusão na tua vida que você não tem nada. Nada. Você vai olhar no espelho, as pessoas vão dizer que você é uma pessoa bonita e bem cuidada, mas você não vai se agradar daquilo que você vai ver no espelho. Você vai ter um automóvel que é caríssimo e que tem um conforto incrível, mas você não vai ter desfrute daquilo. Você vai ter uma casa que é uma verdadeira mansão, num bairro nobre, mas você não vai conseguir entender ou enxergar aquilo. É a mesma coisa de quando alguns aqui pegaram Covid. No meu caso, eu fiquei 3 para 4 meses sem sentir cheiro ou gosto. E para mim, meu irmão, se tem uma coisa que o meu ponto fraco é aqueles flan, aqueles pudim. E é terrível você pegar aquele lá para comer e não sentir gosto de nada. Fazendo café, colocar o nariz assim, ó, ainda mais que eu tenho um nasal caprichado, colocar o nariz, quando está coando o café, para ver se você sente o cheiro de alguma coisa, porque eu amo o cheiro de café, e você não sente cheiro de nada. É ruim, não é? Porque um dia você já sentiu aquele cheiro, um dia você já foi feliz, e de repente, você tem carrão, casona, pessoas maravilhosas ao redor, mas você não tem o sabor da vida, porque só vai ter o sabor da vida quem tem a bênção de Deus. Vai ter uma estética bonita, mas e aí? Talvez essa mensagem vai chegar em lugares, e talvez não, vai chegar em lugares que precisa chegar, porque é uma mensagem gravada e vai chegar em muitos lugares. Porém, alguém vai escutar essa mensagem e alguém vai lembrar que tem muita coisa, mas não tem satisfação, prazer na vida, contentamento, só tem incertezas, um terror dentro de si, envolvido por uma casca bonita. Se você já leu o livro de Ageu, você vai entender que o problema do povo de Israel não era um problema financeiro. Eles tinham recursos para construir casas apaineladas. Sabe o que era casas apaineladas? Era um termo que designava aqueles painéis de madeira de revestimento para as casas. Só os nobres, só pessoas, reis, por exemplo, eles tinham esse luxo. E o povo de Israel tinha os recursos para esse luxo. A Bíblia ela está dizendo ali em Ageu: olha, vocês estão construindo casas luxuosas, vocês estão fazendo coisas muito fortes financeiramente, mas porque vocês não têm a bênção de Deus, será como se vocês não tivessem nada. O capítulo 1, Ageu descreve alguns sintomas de quando a bênção de Deus está indo embora, escondendo ou escorrendo pelas próprias mãos, e muitos não percebem isso. Você acha que Saul, ele percebeu que a bênção de Deus estava indo para fora da sua vida? Ele teve um recado direto de Samuel, mas ele não quis aceitar aquilo e continuou vivendo do mesmo jeito. Você acha que Sansão entendeu que a bênção de Deus estava se afastando da vida dele? Ou que ele se afastou? Existem sintomas que nós temos que prestar atenção. As tribos de Israel foram pelo mesmo caminho, porque por vezes não perceberam quando a bênção de Deus foi embora, quando a nuvem se levantou e saiu, e alguns permaneceram sem a bênção de Deus. E talvez haja sintomas apontados na sua vida que Ageu ajudará a entender. Ele diz ali, por exemplo: tem semeado muito e recolhido pouco. Existem alguns tipos de baixa produtividade que tem a ver com a ausência da bênção de Deus.
Trabalha, trabalha, se esforça, mas parece que está nadando contra a correnteza. Sem a bênção não há avanço, só regresso. Ageu continua a pontuar. Ele diz assim: comem, mas não se fartam, bebem, mas não saciam a sede, vestem, mas ninguém se aquece. Existem algumas compulsões que na verdade têm a ver com fome da alma. Eu vou repetir: existem algumas compulsões que têm a ver com uma fome da alma, que a pessoa não sabe fazer leitura. A bênção de Deus foi embora e na real a alma está clamando. Aí a gente compra, mas não se satisfaz. Tenta desfrutar, mas não é feliz, é infeliz. Você já teve compulsão por comida, por exemplo? Ou compulsão por qualquer coisa? Isso tem revelado alguma ausência que você tenta preencher com algo alcançável assim. Ageu continua: vocês estão ajuntando em sacos ou saquetéis furados, aqueles saquinhos de moeda que eles carregavam. A Bíblia continua falando das frustrações. Vocês esperam muito, e quando vem, vocês percebem que é pouco. Quando o trouxeram para casa ainda, eu com um sopro dissipei. O gosto amargo da frustração veio pela ausência da bênção, em um nível de alerta para mudança, para que seja algo sólido. Presta atenção, meu irmão. Há pessoas que são tão amargas, muito além de um momento, e um coração endurecido, cismado, um coração egoísta, um coração orgulhoso, porque podemos ter tudo na vida, mas se não tivermos a bênção de Deus, acontecerá como está escrito aqui: o céu retém o seu orvalho, retém a sua provisão. Vai casar e não é essa a solução. Tem a beleza da juventude, mas não é essa a solução. Tem saúde aparentemente, mas não é essa a solução. Tem recursos, tem pessoas ao redor que se matam para fazer coisas para essa pessoa, mas não é essa a solução. É a ausência de bênção na sua vida. E a pessoa se debate acusando todo mundo. Acusa a esposa, acusa o marido, acusa a mãe, acusa o pai, acusa os filhos, acusa os avós, acusa o governo, acusa o pastor da igreja. Meu Deus, como acusa o pastor da igreja? Aí muda de igreja, aí acusa de novo, aí muda de novo, aí acusa de novo. E daqui a pouco está vivendo no modo feitiçaria e continua acusando de uma forma amarga. E hoje você vai sair daqui abastecido de entendimento, porque quando você chegar no mês de maio e junho, vai precisar estar bem resolvido nessas coisas, porque a bênção de Deus, ela faz florescer a nossa vida. A bênção de Deus, ela traz dentro da gente uma satisfação, gera uma paz que independe dos desafios ao redor. A bênção de Deus faz você ninar em meio às tempestades, porque Jesus está no barco. Você está entendendo? 4 pontos que eu quero passar para você rapidamente aqui. Isso aqui foi a introdução, gente, desculpe. 4 segredos da bênção de Deus para você caminhar. Primeiro ponto: se você quiser ter a bênção de Deus na sua vida, preste atenção, ouça a Deus e priorize o que Ele está chamando você para fazer. Tenha coragem de fazer o que Deus está falando para você fazer, porque é natural para mim e para você buscar o caminho da fuga, o refúgio da conveniência, mas ter coragem de fazer o que Deus está chamando você para fazer, esse é o caminho da bênção. No
capítulo 2, mesmo versículo 4 ali, do 2 em diante, aliás, versículo 4, Deus diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué. Ageu está levando uma mensagem no meio de uma festa religiosa, a festa dos tabernáculos, onde o povo lembrava que em meio ao deserto, onde eles tinham tendas, Deus os sustentava. Então todo ano tinha a festa do tabernáculo, estava sendo falado sobre a provisão de Deus. E durante essa festa era comum com que eles lessem o livro de Deuteronômio inteiro. E esse livro de Deuteronômio, ele termina com um recado de Deus, de Moisés, um recado de Deus através de Moisés para Josué, e um recado de Deus também para Moisés. Ele vai repetir 3 vezes: seja forte, tenha coragem. Seja forte, tenha coragem. Seja forte, tenha coragem. E se você ler o livro de Josué, já no capítulo 1, você vai ver Deus dizendo para Josué: seja forte, tenha coragem, não temas, nem te espante, porque você tem minha bênção, você está à frente do meu povo, eu serei contigo por onde quer que andares. Seja forte, seja corajoso para escutar a minha palavra, não desvie para a direita nem para a esquerda, medite nessa palavra de dia e de noite, isso é, ouça minha voz, obedeça a minha vontade. Se você conhecer a história de Davi, quando ele comissionava Salomão para construir o templo do Senhor, ele vai dizer 3 vezes para Salomão: coragem, seja forte, coragem, seja forte. E no hebraico, uma maneira de dizer que alguém era algo, era grande, era repetindo 3 vezes: santo, santo, santo. Em algumas palavras a Bíblia está dizendo: você precisa de muita coragem. E não é para mudar algo externo de início, não. É para mudar algo aqui, que precisa estar bem resolvido aqui. A palavra seja forte, a melhor tradução que você vai ver do hebraico, eu fui buscar, significa resistência. Isso é, seja forte, resistência, resiliência, capacidade de suportar a pressão. A Bíblia não nos isenta de passar por provas. Toda pessoa vitoriosa sabe o que é pressão. Eu ouvi um médico falando uma vez, sabe o que é estresse, pastor? É quando você pega um parafuso e aperta, acocha ele, aperta, e o que acontece quando você aperta demais o parafuso? Ele espana. Então isso é estresse. E tem vezes que mesmo a gente querendo fugir de algumas coisas, não tem como fugir de algumas pressões, elas vão vir. E o recado de Deus é: eu posso te fazer forte. Eu posso te fazer forte. Quando eu assumi a igreja do Sabará, teve algumas situações que me intimidavam muito, como pessoas que saíram, que era líder ou líderes, e que afrontavam, vinham na porta da igreja dizer que aquele lugar ali já era. Passavam na rua de carro e falavam: ei, eu vou levar você para outro lugar, porque aquele lugar ali já era. E falavam muitas besteiras e faziam muitas coisas. Eu fiquei muito zangado. E aí eu tive um sonho. Eu lembro que eu tive um sonho que, peraí, eu vi um homem que membrou com a gente 2 anos, ali que foi os 2 anos que eu membrei na igreja, antes de assumir, e ele estava desempenando uma parede ali, passando o calfino, e eu estava do lado dele, na mesma missão, desempenando a parede, mas a gente não se falava, a gente não convivia, e aquilo doeu no meu coração, e eu entendi que Deus estava falando comigo: seja forte, seja corajoso. Então eu fui até a casa desse homem. Eu não fui bem recebido.
Mas ainda assim fui forte e corajoso, porque ninguém resiste à humildade. Ninguém resiste à humildade. E por mais que a pessoa seja arrogante com você de início, cada um tem o seu tempo para as coisas. Não tive medo de pedir um abraço, não tive medo de atropelar Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Quem não permite pessoas na igreja ou congregar, ou seja o que for, meu irmão, quem não permite ou tenta contra algo assim, é Satanás. Quem dá limite é Deus. Nós temos que buscar Deus, a vontade dEle. Então, seja forte e resista às pressões, porque a questão não é externa, é interna. A força de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, e a promessa, a graça de Deus estará sobre você. Acredite no que eu estou falando. Mas por que esse povo aqui precisava ser forte? Por quê? Por que Deus escreve ali através de Ageu, esse livro de Ageu, para uma nação que está bem de recurso financeiro e tudo mais? Seja forte para quê? O livro deixa bem claro: para terminar o que Deus tinha mandado eles fazerem. Eles tinham começado a construir o templo do Senhor, e veio as pressões, então eles pararam, e um por um, cada um foi cuidando da sua vida, cada um foi se resumindo na sua vida, cada um foi vivenciando os seus problemas, e daqui a pouco os seus problemas estavam cada vez maiores, porque abandonaram o que era para se fazer. Eles tinham começado o templo, vieram as pressões e pararam. E mexer naquelas ruínas, mexer naqueles escombros, consertar o que precisava de conserto, era algo desconfortável. Envolvia o descontentamento de pessoas antigas, o descontentamento dos povos vizinhos, a opinião daqueles que tentaram e por alguma razão desistiram, falharam, e ainda diziam: nem mexa nisso daí. Ih, rapaz, já sei o que dizer. Viva a tua vida aí, e você já está servindo a Deus. Olha só, o próprio rei tinha embargado a obra. Enfim, era complicado mexer naquilo. Esse tempo atrás uma pessoa falou para mim assim: pois é, pastor, o familiar não quer que eu venha para a igreja, o familiar não quer que eu mexa, que eu me envolva, não quer. Falei: interessante, né? Por que fala isso? Porque fala que trabalhar na igreja, participar do louvor, ou diaconato, ou qualquer coisa, dá muito problema, as pessoas são muito complicadas, quer ir para o culto de vez em quando só. Falei: interessante, né? Quando o casamento estava falindo, quando a vida financeira estava arruinada, quando a doença estava tomando essa pessoa, foi para a igreja, fizeram um curso de casais, passaram por outros cursos, receberam N tipo de orações, aconselhamento, direções e cursos, e agora que a vida foi organizada, que é para ajudar outras pessoas, o que faz? Fica apainelado dentro da própria casa, e esquece dos outros. Só que a vida não acabou. Alguns despertamentos vão ter que acontecer. Existem coisas dentro de nós que a gente não quer mexer, pessoas que a gente não quer falar, situações nesse templo aqui, o templo do Espírito Santo, que quebram a gente, nos deixam quebrados, entulhos de mágoas, orgulhos acumulados, procrastinações, e aí as portas se fecham para nós. Olha, meu irmão, é importante a gente enfrentar as próprias razões, é importante a gente enfrentar conselhos de pessoas que só sabem pela metade e generalizam tudo. Pessoas que dizem: não, jamais eu permitiria isso, não, comigo é assim. Eu lembro quando eu estava acho que o primeiro ano do ITQ, segundo ano do ITQ de Teologia, isso em 2003, por aí, 2003, 2004, por aí,
E eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, porque eu queria ver se eu conseguia na época um dinheiro emprestado. Falei, mas por que você quer um dinheiro emprestado? Ele me disse. Eu falei, olha, acontece que eu cometi o erro de não seguir o livro de Provérbios, e eu emprestei o meu nome para uma pessoa, e essa pessoa sujou o meu nome. Sujou assim não, na verdade deixou negativo no banco, porque não estava pagando. Eu caí naquele velho lábio que tinha antigamente, se você me emprestar o cheque, você vai dar giro para o teu nome, blá 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 blá. Falei, bem da verdade, eu não posso nem ficar bravo com a pessoa, né? Agora a conta é minha. Sério que o rapaz fez isso com você? O homem? Sim, o empresário. Eu não imaginei que ele faria isso comigo. E ele falou, rapaz, mas se isso acontece comigo, eu nunca mais falaria com essa pessoa. O rapaz está com você na igreja? Tá, convive lá. Rapaz, mas eu nunca faria isso aqui. Na hora eu fiquei me sentindo o maior bobo da história. Fiquei me sentindo a pessoa mais dolé, como dizem em Curitiba, né? Dolezão. E daí eu pensei comigo um tempo, eu falei, realmente, porque eu tenho que ter esse comportamento do OPC, mas Jesus disse, meu irmão, lembre-se da palavra de Deus. Jesus disse, e se cumprimentarmos só os que nos cumprimentam? Que diferença vamos ter das pessoas do mundo? E se formos bons só com as pessoas que são bons? Não seremos convenientes? Jesus fala para sermos diferentes. Responsabilidade no meu nome é meu. Responsabilidade de coisas que eu deveria fazer e eu não fiz é minha. Se eu tiver um comportamento diferente, as coisas mudam. Meu irmão, essa pessoa já faleceu faz algum tempo. A conta foi paga, as coisas mudaram e tivemos momentos muito bons futuramente, alinhados como deveria ter. Então, você precisa ter coragem de obedecer a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus para você ter a bênção de Deus. Porque por mais que as pessoas queiram dar conselhos ou falar alguma coisa, sabem das coisas pela metade. Mas a Bíblia vai deixar algo marcado dentro de você que você não vai poder fugir não. Eles tinham começado o templo do Senhor, vieram as pressões e pararam, em frente às suas razões. Talvez você está com coisas mal resolvidas, e enquanto não resolver, a vida não vai. Tenha coragem. Talvez alguma coisa na infância, algum trauma, hoje atrapalha o seu casamento, atrapalha na criação de filhos, ou talvez aquela compulsão, falha de caráter, fuga, coisas que sempre deixa para resolver depois. Coragem! Não ignore as ruínas da vida. É passado, deixa para lá, não está resolvido não. Não ignore as ruínas da vida. Precisa arrumar sim. Deus te dá força, é o que Ele está dizendo. Deus te dá resiliência. Deus te dá resistência à pressão e no mesmo tempo a delicadeza necessária para resolver. Porque hoje é dia de abrir as portas da sua vida para Deus. E existem algumas promessas de Deus que acontecem quando obedecemos, quando persistimos, quando continuamos. Versículo 4, a parte B, diz assim: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo ponto, sabe por que nos tornamos fortes? É outro segredo. Porque a presença de Deus nos acompanha quando nós obedecemos a sua palavra. Olha, eu ouvi muita coisa ruim sobre fazer ressonância, entrar naquele túmulo lá. Eu fiquei 40 minutos lá. Já contei essa experiência aqui. Mas quando você tem uma confiança em Deus, quando você está debaixo dessa promessa de Deus, quando você sabe que a presença de Deus te acompanha, você vai para lugares, ou estará num desafio de uma missão, ou em condições que muitas pessoas se espantariam, mas você está confortável, porque Deus está com você. Sabia? Deus está com você. Deus está com você naquela missão. Gente, eu já carreguei tanto corpo, eu já tive que reconhecer corpo, que a boca do cara que estava aqui foi parar aqui em cima.
o caminhão passou por cima da cabeça, na tampa da cabeça. Quantas coisas que eu já passei, de gente que, meu irmão, quem que gosta de cheiro ruim? Quem que gosta de comer às vezes uma comida complicada? Quem que gosta às vezes de passar, Senhor, estou passando por uma restrição terrível, como isso é bom. Senhor, estou com tanto sono, estou tão cansado, Deus, mas eu estou tão feliz porque eu estou cansado. Não, você não está feliz porque você está cansado, você não está feliz porque você está esgualepado ali com sono, às vezes até com fome. Não é porque a presença de Deus está dentro de você, fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então, nós nos tornamos fortes quando a presença de Deus está dentro da gente, porque estamos obedecendo a esse chamado, e as respostas vêm para dentro da gente, e isso vai trazer para a gente um caminho de recursos, de respostas, que por mais que esses olhos normais não estejam enxergando, os olhos da fé enxergam além da pedra do sepulcro, um milagre, uma resposta, uma certeza, um tesouro escondido, porque Jesus disse: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um homem que vendeu tudo o que ele tinha para comprar um terreno, porque ele sabia que naquele terreno tinha um grande tesouro escondido. Fé. As coisas começam a vibrar, as portas se abrem, porque você não está sozinho, você tem coragem. Procure os escombros, procure as ruínas, Deus está contigo. Seja forte, Zorobabel, tenha coragem, Josué, filho de Josadaque. Terceiro ponto, um dos segredos da bênção: fidelidade. Versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus fala da aliança, é a promessa de Deus quando nos levantaremos para ser forte. Ele lembra da aliança, e muita gente pensa assim: mas eu sou fiel, eu não tenho problema com ser fiel, eu não tenho problema com lealdade. Lealdade ou fidelidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com permanência, com posição. Perfeito é Deus, mas não existe uma família perfeita, existe uma família saudável que permanece junta. Então, meu irmão, escute o que eu estou falando. Deus está falando: eu tenho uma aliança com você, tenha uma aliança comigo, se esforce para manter essa aliança, porque existem bênçãos debaixo dessa aliança. É a promessa de Deus que nós nos lembramos, somos fortes. Ser fiel, Deus responde fidelidade com fidelidade. Compromisso vai muito além de empolgação. Por que tem muita gente que a vida continua a mesma coisa? Porque não tem fidelidade, sempre está recomeçando, não desenvolve um compromisso. Já viu essas pessoas que, uma hora eu estou namorando pessoa aqui, daqui a pouco estou namorando outra pessoa aqui, daqui a pouco estou namorando outra pessoa aqui, sempre está recomeçando e nunca avançam, porque quando chega a alguns escombros que lhe intimidam, vai partir para um próximo relacionamento, culpando lá, perdendo interesse aqui, por causa dessa intimidação aqui dentro. Mas tem pessoas que não é por uma situação, é normal você trocar de empresa, é normal você trocar de igreja, pode acontecer. Eu não estou falando sobre isso, pode acontecer, não tem problema. O que eu estou falando é de quando chega momentos que lhe intimidam, que provoca dentro de você verdades que você vai ter que lidar, compromissos que você vai ter que ter, e não pode fugir, porque a fidelidade, a aliança de Deus, está fazendo você mexer com escombros que você não queria mexer, porque Deus tem uma bênção por você, para você, debaixo desses escombros que serão organizados. Não fuja do confronto, não fuja.
Abraão tinha compromisso com Deus, e foi provado pelo tempo, foi provado pela guerra, foi provado pela lógica da idade, mas ele foi fiel, não foi perfeito não. Ele disse que Sara era irmã dele, ele resumiu Sara como irmã, ele não foi perfeito, mas Deus foi perfeito, não é? Abraão não foi perfeito um monte de vezes, foi lá, fez uma gambiarra, ele e Agar. Quase disse que ele precisava tomar postura na vida, ele não tomou postura, deixou para Sara tomar postura. Então vai, veja o que você quer fazer então. Tomaram uma atitude injusta com Agar e com Ismael, mandaram para o deserto, com uma botija de água e um pão apenas. Então, meu irmão, ele que deveria tomar postura. Porém, a fidelidade de Deus, a misericórdia, a longanimidade de Deus estava presente na vida desse homem. Mas pastor, está demorando, está difícil aguentar a pressão. Seja forte, porque Ele te disse para ser forte, então fica tranquilo. Arrume um ângulo correto para se olhar. Aprender a ser forte é ser criado pelo meu pai de criação. Quando ele olhava para mim e falava assim: eu não sei como você vai fazer, mas você vai resolver. Eu lembro de algumas vezes. Aí você tem que procurar um ângulo para resolver. E eu lembro quando eu trabalhava no hospital, e eu era responsável por um setor, mas eu era bem novo ainda, eu tinha 18 anos, e eu era responsável pela gráfica ali do hospital. E eu tive tuberculose, fiquei 3 meses afastado. Quando eu voltei, cadê os livros diários de todos os setores terceirizados do hospital, para os cálculos, os relatórios e tudo mais? Cadê? Eu estava atestado. Então eu falei: meu Deus, como não fizeram? Quem ficou no meu lugar? Procurei a minha chefe para conversar, a gerente. Ela falou, falou: você já fez isso? Já fez aquilo? Já fez isso? Aí ela deu uma escapada como gerente, olhou para mim e falou, ferruscou o rosto e falou assim: bem, eu não sei como você vai fazer, mas você vai resolver isso. E meu irmão, como cristão, eu fui para o joelho. Deus abriu portas e eu resolvi. Deus abriu portas ali, apareceu uma solução de isso que talvez, e veja bem, você se aprofunda. Sabe por quê? Porque as respostas jamais serão para preguiçosos, as respostas jamais serão para pessoas acomodadas, as respostas jamais serão para pessoas que você arruma 10 soluções, e essa pessoa arruma 10 problemas para cada solução que você arrumou. Você precisa ser determinado para resolver essas coisas. Zorobabel, seja fiel nesse propósito. E quando você escuta a vida daqueles que entraram pela porta da bênção, da continuidade, você toda vez ouvirá sobre fidelidade a Deus, sobre irmão, eu acreditei, irmão, eu permaneci, irmão, eu assumi um compromisso e eu fui fiel, irmão, eu tinha vontade de fugir, de esganar, eu tinha vontade de fazer, de falar ou isso, mas meu irmão, eu dei um jeito confiando em Deus, Deus abriu portas, mudou as coisas. E conta um grande testemunho. Seja forte, continue, eu vou mais além. Seja empolgado dentro daquilo que Deus prometeu para você. Seja irradiante diante daquilo que Deus tem colocado dentro de você, porque nisso há um brilho que muda a atmosfera ao redor. Acredite no que Deus está falando com você. Testemunhe o que Deus está falando com você. Agora tem pregador que pega o microfone e fala: então, irmão, eu não sou pregador, né? Eu vou falar, mas eu não sei, eu sou, nem você acredita. Vai louvar a Deus, algumas pessoas, eu vou louvar a Deus, mas eu não sabe nem para quem está cantando, para quem está tocando. Ou mesmo alguém, obreiro, diácono, diaconisa, não sabe que na porta da igreja, ou em qualquer coisa está fazendo como
a mão de Deus na vida de alguém e muda a vida de pessoas. Pastor Marcelo Borges, da Quadrangular daí aqui Cachoeira, lá no Barreirinha, ele conta que ele servia em um centro, era cavalo, e servia a um guia, que é um demônio, nós sabemos disso. E ali ele conta as experiências terríveis que ele teve como consequência, porque no início era promessas, no início era isso, vem aqui, nós te amamos, nós te abraçamos e coisa e tal. Depois aqueles demônios escravizavam essa pessoa. A mãe dele ficou 8 anos internada. O pai dele num alcoolismo que dormia urinado. O irmão dele virou traficante. A situação era caótica. E aí tinha uma moça de uma igreja, isso me lembra muito a Mila, desculpa, eu sempre esqueço o nome, uma pureza, e falou: vamos para a igreja, chamando, vamos para a igreja, conheci ele tempos, e aí ele falou, tentando ser galanteador, ele falava bem assim: eu vou para a igreja com você, se você vier me buscar aqui. A intenção dele era outra: eu vou, se você vier me buscar aqui. Ela falou: mas eu vou te buscar então, Marcelo. E ele passou tabu lá, passou o perfume dele, esfregou a mão, aquele cabelinho dele, Yahoo, né? Mullet, escutando o Mother Talker dele lá, na época. E ela foi buscar ele, só que ela foi com o irmão da igreja de carro, buzinou e falou: vamos, Marcelo. E ele: não, mas eu não posso não. E o demônio do lado dele falando: se você for, eu vou fazer a tua mãe se enforcar, se você for. E ele contando várias coisas. Mas a situação estava tão, porque tinha intercessão, ele entrou no carro, e o demônio do lado dele falando: eu não quero que você, aquele lugar não é meu, aquelas pessoas são más, aquelas pessoas são isso, são aquilo, enchendo a cabeça dele. Quando ele foi sair do carro, a perna dele travou, os irmãos oraram. Quando ele chegou na porta da igreja, tinha um diácono que olhou para ele feliz assim: que bom que você veio aqui, e deu um abraço nele, que ele estava com os braços assim, deu um abraço nele, que ele chegou a levantar o pezinho, ele fala brincando. Ele falou que o olhar dele encheu de lágrima, porque ele nunca recebeu um abraço daquele jeito. Ele ficou com uma raiva, mas um impacto dentro dele, que ele falou que a hora que começou o louvor, tudo se apagou. Ele acordou lá na frente depois da libertação. Mas isso, por conta de um trabalho contínuo, um evangelismo, sabedoria, pessoas bem dispostas. Quando chegou na porta da igreja, o diácono entendeu, a diaconisa, que é o corpo de Cristo, recebeu com um sorriso. Mas a pessoa que não entende isso, e aí? O pregador que não entende isso, ele chega no altar, dá vontade de você fugir da igreja, você sair. A pessoa pensa assim: por que eu vim? Porque nem ele nem ela acredita. Então, meu irmão, seja forte, porque Deus quer se revelar a você. Para eu finalizar, 4º ponto, o segredo da bênção de Deus. Talvez, é um alerta esse último, talvez você está entediado, mas não é com a igreja não. Talvez você está entediado, mas não é com os grupos da igreja ou pessoas não, e você não percebe isso. Na verdade você está entediado com a sua fé, porque você desfocou, e a Bíblia chama isso de idolatria. Você idolatrou alguém, alguém tomou espaço no teu coração que é de Deus, ou alguma coisa. Não tem problema você trabalhar, não tem problema você amar alguém, não tem problema você ter um objetivo, um sonho, seja o que for, mas nada disso pode tomar frente que é de Deus. E talvez eu falo hoje com alguém que está entediado com a sua fé, e tem jogado essa responsabilidade para outras pessoas, tem jogado essa responsabilidade nas mensagens, nos louvores, nos entretenimentos gospel, que não são capazes de alcançar esse homem ou essa mulher. Por mais que se esforcem com luzes, fantoches, coisas engraçadas, envolventes, milagres até, poder de Deus, mesmo assim, dura um momento de ânimo, um sorriso de canto. Se você não começar a ter uma busca pessoal de Deus, ninguém vai conseguir fazer você ser forte.
qualquer química passa o efeito, qualquer oração de um outro por você é um impulso, uma ligação apenas. Mas só você, quando Jesus te chamar para fora da caverna, Lázaro, só você pode levantar e sair de encontro a Jesus para viver a nova vida. Só você. Por mais que Deus levante pessoas para remover as pedras, só você pode responder ao convite de Jesus. É você que tem que escutar o chamado de Jesus e responder. E se você fizer isso, será conhecido como o milagre de Jesus. E haverá recursos do céu à sua disposição, de uma forma renovada. Quantos anos eu trabalho na igreja já? Quantos anos? Para fazer essa cozinha aí, eu fiquei 2 meses fazendo essa cozinha. Deus mandava um irmão para ajudar a lixar, Deus mandava outro irmão para ajudar a soldar, Deus mandava outro irmão para ajudar a parafusar, Deus mandava outro irmão para ajudar a elétrica. Várias vezes eu estava sozinho. Acho que a pessoa que mais permaneceu comigo aqui, o máximo de dia nesses 2 meses foram 5 dias. Mas Deus sempre via alguém, e sempre vai suprir. Você precisa entender quando Deus está te chamando, porque as pessoas vão criticar: você faz tudo sozinho? Ou as pessoas vão te criticar: as pessoas fazem, aí é fácil porque as pessoas sempre te ajudam. Vão te criticar de qualquer jeito, mas você precisa saber o que Deus está falando com você. Você precisa saber, e você precisa entender que a tua fé, ela precisa ser responsabilidade sua. A fé é um músculo que precisa ser desenvolvido e trabalhado. Se é um músculo, precisa ter rotina. O que acontece com os astronautas? E eles vão para o espaço, lá não tem gravidade, eles não precisam usar os seus músculos. Quando eles chegam aqui, eles não conseguem andar, muitos deles, porque tem que ter um período de adaptação, porque os músculos da perna vão atrofiando, eles vão perdendo força. O coração é um músculo, e você precisa exercitar. Você viu esse halterofilista agora, de 36 anos, que morreu do coração? Os músculos daquele homem, gigantescos, mas também ele precisava ter calorias gigantescas, ali, proteínas e tudo mais, não é calorias, né? Proteínas ou algo assim, para ele ficar daquele tamanho. Era um homem gigante, só que tem um porém: o coração também tem um músculo, o coração também é um músculo. Aquilo que ele come, o exercício que ele faz, o teu corpo sabe trabalhar mais com ausências do que com excessos. Foi um excesso, o coração dele cresceu tanto que não tinha espaço para bater, e ele morreu de insuficiência cardíaca. Então, meu irmão, entenda o que eu estou falando para você sobre o teu coração, é responsabilidade sua. Tratar, condicionar, ser corajoso, acreditar. Como que você vai ter coragem se você só escuta lamento, desânimo, gente amarga? Como que você vai vivenciar coisas que vão atropelar o teu ego muitas vezes, se o seu ego só é massageado? Há uma bênção represada na sua vida, que Deus quer liberar para você, mas isso vai acontecer quando você entender esses segredos e tiver coragem de mexer nos escombros que você quer entulhar na tua vida. Tenha coragem, seja forte, comece a construir algo com Deus, comece a construir algo com a igreja. Pare de ser tão superficial na comunhão do corpo de Cristo, mas Cristo pode te renovar, e daqui a pouco esses escombros serão lembranças do que você superou, daquilo que você superou. Eu vejo fotos, ontem eu estava vendo no meu celular fotos antigas, de 7, 8 anos atrás, da casa onde eu moro,
E eu vi fotos eu com a picareta, fazendo valetas, lugares que eram um matagal num canto, e que hoje é um lugar bonito, lugar que era algo, e hoje eu plantei grama e coloquei flores, lugar que era um entulho de madeiras, e não tem nada de entulho de madeiras, ou ferramentas, ou coisas desse tipo, porque nós precisamos mexer, nós precisamos trabalhar. E a mesma coisa era esse terreno aqui, e nós precisamos mexer, e algo dentro de você precisa ser ajustado, porque bênçãos estão represadas, e quando você resolver isso dentro de você, e com pessoas, e com obra, e com fé, meu irmão, essas bênçãos represadas, você vai perceber profeticamente sobre o que eu estou falando, porque eu sei quando é profecia de Deus, que no mês de maio e junho, você vai lembrar dessa mensagem, e você vai ver o quanto a sua vida está florida e avançada, mediante a obedecer essa postura que Deus está falando para você. Quando eu assumi a igreja lá de baixo também, a igreja lá próximo Conquista, eu estava com um grupo de liderança da igreja, que eu formei ali, e no meio de uma mensagem, eu olhei para eles e eu falei, Deus está falando algo aqui. Todo mundo que chegou aqui, chegou passando um aperto extremo financeiramente, desempregado, endividado, e gente que sobrevivia trabalhando. Deus vai prosperar vocês incrivelmente. Escuta o que eu estou falando, Deus vai prosperar vocês, mas eu vou dar um alerta: não se esqueçam da obra de Deus, não se afaste da obra de Deus, com essa historinha, não tenho tempo, ou isso ou aquilo. Meu irmão, dito e feito. Cadê Osmair? Está aqui, Osmair vai lembrar daquele dia, né, Osmair? Dito e feito. Começando pelo diaconato, o louvor que ajudava. Quem ficou ali foi eu, o Osmair e o Divaldo. O resto todo mundo abandonou. E a Yolanda também ficou. Todo mundo abandonou. Prosperaram absurdamente. O rapaz até falou, pastor, agora eu tenho um CNPJ, estou pegando um serviço, só um serviço ali, líquido para mim vai sobrar 40 mil. Quanto tempo você faz esse serviço? Perto de um mês. Agora eu tenho funcionários. O outro que estava desempregado, desde quando veio fora do país, Deus abriu as portas. Deus abriu as portas para a esposa, e todo mundo ali, só que abandonaram. E eu lembrei todos eles depois. Meu irmão, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem sobre o que eu estou falando, porque Deus vai liberar bênçãos sobre a sua vida. Ele tem poder para isso. Não esqueça, o mês de maio e o mês de junho vai estar bem definido como um período de respostas positivas na sua vida, porque em janeiro você começou a ter coragem, posturas de resistência, fé, determinação e definição. Definição. O que você é, Carlos? Eu sou pastor. Você é pastor? Eu sou pastor. Carlos, eu tenho um convite aqui para você ser vereador. Por esse partido você vai entrar tranquilo. E olha, veja bem, não, eu sou pastor. Carlos, é o seguinte, tem uma igreja nos Estados Unidos que quer dar para você $7.000 para você abrir uma igreja deles aqui e administrar, paga o aluguel, começa, é uma ideia missionária. Os Estados Unidos está $7.000 para você fazer isso assim. Não, eu sei a forma como Deus me chamou, eu não vou abandonar aquele povo. Tem um projeto ali, e Deus confirmou isso comigo há 20 anos quase. 20 anos. Você precisa estar definido na tua vida. Agora, você está entediado com a tua fé porque você não está definido na tua vida, não está bem alimentado perto desse projeto. Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, uma hora eu sou, uma hora eu não sou, uma hora é, uma hora não é. Como que você acha que vai ser? Bem, a hora que você se definir, as coisas acontecem. Mas enquanto você ficar com o coração dividido, meu irmão, Deus me colocou aqui, eu sou daqui, não vou ficar nesse lenga-lenga não é? Presta atenção no que Deus está revelando para você.
Todo lugar que você tiver, vai ter desafios que você vai ter que enfrentar. Eu e minha esposa, esse ano vai fazer 28 anos que nós estamos juntos, e vai ser 25 anos de casado. Eu estou com ela. Você concorda com tudo? Lógico que não. Ela concorda com tudo? É lógico que não. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa estar definido, se você quiser avançar na tua vida. E aí? Deus tem bênçãos represadas para você, grandiosas bênçãos. Deus abre portas, e conversações definem alianças, passos futuros. Eu tenho respostas maravilhosas na minha vida para esse ano, e eu tenho certeza que você está incluído nelas. Não esqueça disso.